A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é que vocês estão? Amanhã tá gelada, né? No Rio e no Brasil, mas que bom que acordamos, né? Que bom que podemos nessa manhã agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Esse mês, o meu coração está se movendo, eu acredito que o próprio Deus, para falar sobre um assunto, e o tema é de volta para casa. Ele se aplica voltar para Deus, voltar para a igreja, voltar para a família, né? Voltar para casa e voltar para dentro de si mesmo. É um tema, né? Na verdade, a casa, o seu conceito, ele é abrangente, é mais do que uma estrutura de metal e de concreto, mas a casa nos remete a um lar, a um lugar de segurança, de laços, né, familiares, de memórias, de sentimentos e emoções, né, coisas da sua infância que algumas coisas te remetem à sua infância, trazem boas memórias, mas também existem memórias que não são tão boas assim. E falando sobre voltar para casa, né? Voltar para sua origem, voltar para o início. O texto hoje que estaremos refletindo e meditando está em Lucas 15, quando no versículo 18, o filho mais novo que pede a herança do pai, e eu nem quero adentrar tanto na questão, né, teológica ou na visão que comumente nós trazemos dessa reflexão, quando nós comparamos a questão do fariseu, porque, a bem da verdade, é isso que Jesus está ilustrando, o fariseu e o publicano e o pecador, e o filho pródigo é justamente esse publicano e pecador, que vai trazer, né, a visão do reino, que Deus veio para resgatar os pecadores, que na verdade o que Deus busca são os arrependidos. Mas eu quero dar uma nova visão, nunca deixando a visão realmente que Cristo veio nos trazer, mas falando sobre esse conceito de casa, de retorno para casa. Eu queria levantar alguns pontos que, quando ele pondera, quando ele pensa, né? Quando ele intenciona voltar para casa, então há uma disposição inicial, quando ele fala, depois de constatar que a sua decisão foi errada, né? Que foi contraditória e que ele perdeu tudo e que agora ele não tem mais nada. Então ele reconhece que na casa do Pai, na sua origem, no lugar de origem, né? Lá há pão sobrando, mais do que pão, porque quando nós vamos adiantar e ver a recepção do Pai, vamos ver que na casa não tinha somente pão, havia amor, né? Um pai cordial, um pai que se alegra com o retorno do filho. Mas entre você projetar, entre você intencionar voltar, existem outras coisas, barreiras que precisam ser rompidas, né? Porque ele diz, levantar-me-ei, mas agora ainda está na mente, né? No campo da mente, numa possibilidade. Porque nesse momento, quando eu penso, eu vou voltar, e agora? Aí agora eu vou começar a refletir sobre, mas será que serei aceito? Será que o Pai me perdoará? E o irmão, né? Porque o grande problema aqui não é o pai, mas o irmão. Porque quando esse irmão aparece, ele não fica nada satisfeito com o retorno do irmão. E aí a gente começa a refletir que muitas vezes a gente até quer voltar. Muitas vezes a pessoa até pensa e reflete em voltar, seja para a casa de Deus, que é a visão inicial, mas também para a casa do pai, para a sua família,
para o seu casamento, né? Voltar para si mesmo, voltar. Só que voltar também depende de atitude, né? Depende de coragem, de humildade, muitas vezes, de abaixar a cabeça, porque quando você decide voltar, como que você vai encontrar a outra parte que ficou quando você decidiu ir embora? Mas, quando nós olhamos para todo esse contexto, vamos perceber que vale a pena voltar, que vale a pena se humilhar, que vale a pena ter coragem e atitude e sair do campo apenas da ideia, da intenção, porque intenção não faz nada, porque pensamento não muda nada. O que de fato faz diferença são as nossas atitudes. Então ele volta, então ele tem coragem, ele cria coragem e ele volta. E ao voltar, com toda humildade, porque também ele diz para o pai, ele já tinha intencionado dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. Então ele volta com humildade. Então todo mundo, todos aqueles que desejam voltar, ele precisa ser realmente revestido de humildade, né? Ele precisa ter humildade. Humildade não é uma coisa natural. Não tem como dizer eu sou humilde. Ninguém quer, de fato, ouvir palavras que venham confrontá-los. Ninguém quer que alguém lembre para ele de alguma atitude que ele tomou e que não foi correta. Mas se a gente quer restaurar, se a gente quer voltar, então é necessário você ter humildade, coragem e voltar. Se você saiu da igreja porque você teve desentendimento com alguém, é necessário voltar. É necessário se reconciliar. É necessário se arrepender, como esse filho. Se momentaneamente trará um desconforto, né? Talvez um constrangimento, tudo bem, mas tudo passa. Mas o resultado da sua atitude será muito mais excelente, será superabundante. Tenha certeza de que quando você voltar à sua origem, voltar para a casa do Pai, voltar para Deus, voltar para si mesmo. Tem muita gente perdido e que também reconhecer isso é difícil, mas quando a gente faz esse exercício de voltar à origem, quanta gente perdeu os seus princípios, seus valores, foi abrindo mão para ser aceito pela sociedade, para se encaixar em certos redutos, e de repente você se vê tão distante do seu lar, e é necessário ter coragem, ter humildade para reconhecer: eu errei. Errar é humano, é inerente à nossa natureza, mas agora reconhecer o erro é nobre, é honroso, porque somente quem tem honra é que pode reconhecer os seus próprios erros e não jogar a culpa nos outros. Tem muita gente que sai jogando, né, para todos os lados. Eu saí da igreja por causa do fulano. Ah, eu saí de casa por causa do cicrano. Eu fiz isso porque o fulano. Não. Se você estiver fazendo dessa forma, eu tenho certeza que você nunca vai reconstruir o teu lar. É necessário olhar para dentro da gente e dizer: eu errei, eu fui embora, eu falhei, eu abri mão, eu perdi meus valores, eu fui abrindo mão daquilo que eu acreditava para ser aceito, para me encaixar, mas agora eu quero reaver tudo de novo. Senhor, restitui em mim aquilo que foi perdido. E aí ele vai ser recebido pelo pai de forma surpreendente, né? Porque o pai está ali no caminho, o pai vai lhe beijar, vai lhe abraçar, né? Então vai haver ali
reconciliação. Isso me lembra também quando Jacó volta e ele e Esaú, que há tantos anos não se falavam mais, e quando Jacó teve coragem, né? Teve humildade, e quando ele volta, então ali há um reconcílio, ali há uma reconciliação, ali os laços familiares são restaurados, ali há cura, tá? Ali há alegria, laços quebrados são restaurados quando alguém toma a primeira, né, o primeiro passo, a primeira ação. Por isso que Deus fala, chegai-vos a Deus, porque fomos nós que nos afastamos dele. Mas quando nós nos chegamos a ele, ele também se chegará a nós. Então é isso. Quando eu volto, Deus, ele vem ao meu encontro como esse pai, para colocar um novo anel, uma nova veste, né? Para colocar sandália nos nossos pés e para também oferecer o cevado. E o que eu queria também pontuar nessa reflexão é que o irmão do filho pródigo, ele é terrível e em todos os lugares ele se encontra. Ele é aquele irmão que, no sentido biológico mesmo, consanguíneo, aquele irmão que não perdoa, ele é aquele irmão da igreja que só sabe ver e apontar o erro dos outros e que quando alguém volta, ele acha isso injusto, que o outro volte e se assente no mesmo lugar que se assentava outrora. Para ele é inconcebível isso, porque ele é apenas um religioso. Ele não entendeu o que é a cruz de Cristo, o perdão de Cristo, a restauração em Cristo. Então são aquelas pessoas que são os fantasmas que você vai ter que vencer. Porque para pensar e refletir em voltar, você deve estar consciente que quando voltar, você vai encontrar esse irmão que não vai querer se alegrar com o seu retorno. Esse irmão que vai achar, realmente, ele vai achar injusto que ele esteja ali, mas ele nunca de fato serviu o Pai com alegria, nunca se lançou totalmente, ficou ali. Mas quando você volta, ele acha inconcebível, ele acha que não pode, de forma alguma, que a sua recepção seja com alegria. E, na verdade, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os arrependidos. Arrependido não é remorso. Arrependimento vem de uma palavra chamada metanoia, do grego, que significa mudança de atitude, né? É uma conversão, como um carro que estivesse ali num caminho, ele faz uma conversão para retornar. É assim, metanoia não é apenas sentir culpa, é reconhecer o nosso erro e abandoná-lo e voltar para Deus de todo o nosso coração. Temos que ter consciência de que quando você decidir voltar, terá alguém que irá te afrontar, que irá apontar o teu erro, que irá te lembrar do teu pecado, que não aceitará o teu retorno e não se alegrará jamais. Mas o que importa não é a opinião desse que não está interessado em reconciliação, em restauração, mas o Pai, que a todos recebe com amor, com perdão, ao Cristo que morreu por nós e que se entregou por toda a humanidade. Esse sim, nós precisamos, tudo que nós fizermos, a reconciliação que nós pretendemos fazer, a humildade que nós devemos ter de muitas vezes receber a afronta e não responder, lembre-se que como se você estivesse fazendo a Cristo, toda a sua renúncia, todo o seu calar, né? Ou o seu silêncio diante da afronta, né? Justamente porque você quer agradar a Cristo e que quando nós recebemos a palavra, o direcionamento
Saímos do campo da ideia de que, e se eu fosse, e se eu fizesse, e se eu pedisse perdão, e se eu voltasse, será que iriam me receber? É necessário sair dessa hipótese, né? Desse campo aí de hipóteses, de apenas pensamentos e ideias, e é necessário agir de acordo. E é interessante que, para aqueles que têm o coração igual ao de Cristo, haverá alegria por um pecador que se arrepende. Porque também a mensagem aqui de Lucas finaliza dizendo: mas era justo, o pai vai dizer para o filho, para o irmão do filho pródigo, era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esse relacionamento estava morto e reviveu. A família estava destruída, foi restaurado. Esse filho que tinha ido embora, ele voltou e agora a família foi restaurada. Isso me lembra muito do próprio José. Se José não perdoa a sua família, a família ficaria dividida. Mas como José perdoou seus irmãos, então ele trouxe de volta, ele reconciliou toda a sua família. É sobre isso. Alguém tem que tomar o primeiro passo, alguém tem que tomar a primeira atitude para o bem de todos. Então, quando nós voltamos para casa, volte para casa. Esse mês, o Espírito Santo tem tocado o meu coração. O meu anseio não é de encher a igreja. Não, o meu anseio é que pessoas venham para casa para comer à mesa, para compartilhar do pão da vida. O nosso desejo como servos de Cristo é que você possa usufruir também daquilo que nós usufruímos, do amor de Deus, da bondade do Senhor, porque Ele é Pai. Quando nós falamos volta para a igreja, não é para encher, para ter número para inchar, é para um crescimento orgânico do reino de Deus. Porque Deus, a vontade do Pai, é que todos venham ao conhecimento da verdade e que todos se arrependam. Então, quando nós estamos aqui enfatizando, quase lutando, né, pela sua vida, é para lembrar para você que a casa do Pai, ela continua aberta. A mesa está posta, está preparada. É só vir, sentar-se à mesa e comer do pão, né, que é Cristo, da sua palavra. É compartilhar do amor. Você pode até dizer para mim, mas tem muita gente lá na igreja, tem fulano que é assim. Tem sim, eu quero te lembrar que tem. Tem joio no meio do trigo, tem falsos mestres, tem falsos, claro que tem, mas tem os verdadeiros, tem os remanescentes. Então, não olhe para o irmão do filho pródigo, olhe para aqueles que estão lutando para serem parecidos com Jesus. Olhe não para aqueles pastores que você vai dizer, mas tem pastor que é assim. Tem muitos, mas também tem aqueles pastores que são segundo o coração de Deus, que estão se esforçando para serem exemplo na sua comunidade, na sua congregação. Tem aqueles pastores que estão ali lutando para cuidar, para apacentar as ovelhas. Tem gente que fala demais na igreja? Tem, mas tem aqueles que quando a sua palavra, sai palavras de vida, quando ele abre a boca, sai palavras de cura, de restauração. Tem crentes que vai para um lado para o outro para querer falar mal dos outros. Tem, mas tem aqueles que dobram os joelhos lá no seu quarto, na sua casa, intercedendo pela igreja, intercedendo para que Deus traga pessoas salvas e restauradas. É como uma casa. Na casa tem aqueles que querem fazer de tudo para que o lar se consolide, para que no lar
haja paz, para que o lar seja próspero. Não somente no sentido financeiro. Prosperidade vai além de dinheiro, é alegria, é saúde, é prazer de você trabalhar e chegar em casa e saber que você tem uma família te esperando, um lugar onde a gente ri, onde a gente, compartilha. É isso. Mas tem pessoas no meio da família que só querem ver os defeitos do outro, assim como na igreja, mas também na igreja tem aquelas pessoas que estão lutando para serem melhor, para serem exemplos, não para serem melhores que os outros, mas sua melhor versão a cada dia. Na casa do Pai há aqueles que estão chorando pelas almas perdidas. Na casa do Pai tem aqueles que estão preocupados, porque muita gente está morrendo sem ouvir falar do amor de Deus. Na igreja tem pessoas que estão ali lutando para que o ambiente da igreja seja um lugar melhor. Então, meu irmão, volta para casa, volta para a igreja, volta para sua família. Você, filho, que saiu da casa dos seus pais porque você queria liberdade, e aí você chega lá fora e você vê o quanto você era feliz na casa do seu pai e da sua mãe. Mesmo que você se mantenha na sua autonomia, na sua casa, mas não fique sem falar com seus pais. Porque os pais, eles são bênçãos de Deus. Porque a família imperfeita, mas ela é bênção do Senhor. Pense sobre isso. Vamos voltar ao primeiro amor, voltar para Deus, voltar para casa, voltar para dentro da gente mesmo, para os nossos princípios e valores. Vamos voltar, é tempo de voltar. O Espírito nos chama, assim como no movimento sionista, quando os judeus voltam para Sião. Pai Senhor, que haja esse desejo em nós de voltarmos. Vamos voltar, é tempo de voltar. Deus vos abençoe em nome de Jesus.